Vamos continuar o nosso tema, né? Sobre educação dos pais, ou dos filhos, como queiram. Vimos domingo passado sobre a suficiência das Escrituras e hoje nós vamos, pegando o finalzinho do estudo do domingo passado, verificarmos o que Deus nos diz sobre o princípio da autoridade. Vamos orar? Pai querido, obrigado a Deus por nos trazer aqui esta manhã. Obrigado pela Tua palavra, pelo Teu Espírito que nos ensina. Pai, queremos Te pedir que o Senhor fale com cada um de nós, ó Deus, em um tema tão essencial para a vida. Ó Deus, o tema de nós levarmos o Senhor Jesus aos nossos filhos, para que possam ser transformados pelo Senhor, pela salvação, pela santificação. Pai, a tarefa de pais e mães é fundamental, ó Deus, para que isso ocorra. Que o Senhor nos dê, ó Pai, o entendimento para que possamos, ó Pai, compreender a verdade espiritual que há na criação dos filhos. Para que possamos associar, ó Deus, a eternidade com o dia a dia. Para que, ó Deus, vivamos conforme a Tua palavra, vivamos de acordo com o Teu propósito, de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu nome. Pedimos isso agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, vamos pegar o finalzinho do estudo de domingo passado para avaliarmos um tema absolutamente ligado com a autoridade, né? E vamos lembrar alguns princípios que nós vimos, né? O primeiro deles é ter filhos não tem um fim em si mesmo. Lembram disso? Da mesma forma que casar, que se vestir, que se alimentar, que trabalhar, não tem um fim em si mesmo. Deus criou estas coisas para nos ensinar verdades espirituais. O que vem primeiro? A verdade espiritual. Todas essas coisas, a exemplo do tabernáculo, que era um tipo de Cristo, que era uma sombra do real, todas as demais coisas criadas é uma sombra do real. Deus está nos ensinando por audiovisual o que existe na eternidade. E vocês lembram o que é que Deus quer nos ensinar quando Ele nos coloca como pais e mães? Não. Isso, muito bem. A relação com Ele. Lembraram? Não, né? Vocês nem chegaram na aula ainda, mas vamos lá. Ó. A relação de Deus conosco como filhos, Ele faz o quê? Ele replica esta relação. Nós, como filhos de Deus, agora somos pais de filhos que vão nos mostrar a filiação com Deus e vão nos ensinar como lidar com os nossos filhos. Tudo bem até aqui? Veja, aqui nós vimos que ou somos vendedores de mapas ou somos guias locais. Lembraram disso? E o guia local é exatamente a expressão do original lá de Provérbios 22. Esse ensina é treine. Treinar é esteja junto para, né? Vocês lembram do exemplo que eu dei do Bernardinho, né? Um treinador da seleção brasileira de vôlei, que ele está na quadra para mostrar como que se levanta, como um bom levantador que foi na sua carreira. Perceberam? Então veja, esse ensina é treinar, que é seja um exemplo, mostre o caminho e vá na frente. Em outras palavras, pise onde o papai pisa. Lembraram? Lembraram disso? Ó, nós estamos indo aqui vamos fazer uma trilha hoje. Saímos em família e vamos fazer uma trilha. Como é que você vai falar para os seus filhos? Vai na frente que o papai vai ver, não é que você pisa. Se você escorregar, o papai não escorrega. É assim? É ao contrário, né? Ó, o papai vai na frente. E se o papai escorregar, vocês não vêm. Mas pise onde o papai pisa. Percebemos? É exatamente isso que Deus nos ensina. É por isso que para que nós não caiamos, né, no problema daquele jovem que um dia chegou para o pai e falou assim, e o pai falando de Deus, e você precisa, e é necessário que você tenha uma religião, e aquele garoto chega para o pai e fala, pai, não me ensine um Deus que você não conhece. Passamos a nossa experiência para os nossos filhos. Lembraram? Só estamos recordando domingo passado, mas nós não lemos e vocês sabem que ao final da aula eu falei para Carol,
algum tema e tudo mais. Ela falou, você falou muito e leu pouco a Bíblia. Com toda razão, vamos ler a Bíblia, peguem ela, fiquem com ela nas mãos. 1 Reis, capítulo 22, versículo 52, diz assim, falando de Acasias, né? Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, e também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Perceberam? Perceberam o que aconteceu aqui? Ele apenas e tão somente replicou o que viu. Lembraram disso? Bem, e aqui nós passamos também muito rapidamente no final do domingo passado, como é então que nós vamos passar essa experiência aos nossos filhos, né? Será que nós vamos sentar com o nosso filho de 2 anos e falar assim, eu vou explicar para você o que é amor? Amor na Grécia Antiga, Aristóteles. Ele vai olhar para você e falar, papai enlouqueceu, se ele puder ter esse raciocínio nesse momento. Então, como passar a nossa experiência aos nossos filhos? É a mesma coisa como Deus passa para nós os seus ensinamentos. Deus sempre fala conosco da mesma forma na nossa vida espiritual e na nossa maturidade espiritual? Sim ou não? Claro que não, né? E é isso que nós vamos ver hoje. Abram lá para 1 Coríntios capítulo 3, por favor. É muito importante, quando nós estamos transmitindo uma mensagem, entender quem é o emissor e quem é o destinatário. Para quem nós estamos falando? O que nós estamos falando? Quando nós estamos falando? Capítulo 3 de 1 Coríntios, versículos de 1 a 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Opa! Ele não pôde falar como a espirituais e teve que falar como a carnais. Perceberam que há uma diferença na forma de falar? Opa, então existem formas de falar diferentes, né? E um detalhe aqui, você fala assim, crente carnal, tá vendo? Crente que vivia na carne, no pecado. Não, não é nada disso, não. 1 João capítulo 3 diz que aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. Crente carnal aqui, lembram disso? Hebreus 5 vai dizer a mesma coisa lá de Mefibosete. Depois vocês leiam. Lembra que nós vimos essa classificação de filhos no grego? Existem todas as palavras para filho, né? Então, o filho é sempre filho, mas ele é criança na sua respectividade, né? Então, vejam, brefos, técnon é aquele que mostra o quê? Uma filiação. Quando você pega a sua certidão de nascimento, você vai lá, filho de e filho da, né? Filho do pai, da mãe, os nomes, isso no grego é téknon. Tíquito é nascido de. João capítulo 1 diz que, mas a todos quantos receberam Deus o poder de serem feitos, téknon de Deus, filhos de Deus. Não está falando em que idade, está dizendo de filiação, uma vez que nós somos filhos de Deus. Abram aí para Romanos, por favor, só para nós vermos essa diferença. Romanos capítulo 8. Vejam que interessante aqui. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Ora, então, a pergunta é, todo filho de Deus, que é herdeiro de Deus, que o Espírito testifica com ele que é filho, quando que isso acontece? Lá em João 1, a partir do momento que nascemos de novo, então todos os filhos são guiados por Deus, sim ou não? Sim, se a palavra fosse a mesma no grego, mas as palavras são diferentes. Olha aqui, ó. Versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são téknon, são ruiostesia de Deus, são filhos adultos de Deus. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos téknon de Deus. Ora, se somos téknon, somos também herdeiros. Perceberam aqui que, então a pergunta é, todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus? A resposta é não. Só filhos adultos são guiados pelo Espírito de Deus. Perceberam? Por quê? Porque os filhos que não são adultos ainda precisam ser dirigidos por Deus. Percebemos a diferença? Isso aqui é importante. Se Deus nos trata de uma forma diferente, de acordo com a idade que temos, nós não podemos tratar os nossos filhos, o nosso filho de 3 anos, da mesma forma que nós vamos tratar com do nosso filho de 16 anos. A forma de falar é diferente e nós vamos passar por isso. Tudo bem até aqui? Nós precisamos ter, então,
uma linguagem adequada. Qual que é a linguagem adequada? Vamos para Romanos capítulo 5, virem uma página ou duas aí, por favor. Tudo bem até aqui? Só estamos pegando o fio da meada aqui de domingo passado. Dante, então quer dizer que nós não entramos em liderança ainda não. Vamos lá. Mas tem a ver? Tudo, né? Romanos capítulo 5 diz assim, versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja, quando nós não entendíamos essa filiação com Deus, quando nós não éramos filhos de Deus, quando nós estávamos perdidos nos nossos pecados, como é que Deus demonstrou o seu amor por nós? Como? Eu já dei a resposta, claro. Ele, demonstrou. O que diz o texto? Deus não parou para nos explicar. Deus foi lá e morreu por mim e por você. A forma de Deus mostrar o seu amor por nós, quando nós éramos pecadores, foi demonstrar. Perceberam? E 1 Coríntios capítulo 13, vamos para lá. 1 Coríntios capítulo 13, aqui Deus já está falando na nova aliança, o Espírito habitando para uma igreja nascida de novo, ainda néfios, lembra? O carnal, acho que eu não falei isso, né? O carnal ali de 1 Coríntios capítulo 3, é essa expressão néfios aqui, ó. Alguém sem entendimento, menor em qualquer estágio, inexperiente, ingênuo, perceberam? Perceberam como é que era a igreja de Coríntios? Por isso que Deus usa Paulo para colocar algumas estacas ali, era uma bagunça. Eles eram filhos, mas crianças inexperientes. Carnal é quando é criança espiritual. Portanto, a forma de se falar com uma criança espiritual é diferente da forma de se falar com um adulto, com um filho maduro, percebemos? Vejam, e o que diz 1 Coríntios capítulo 13? Ele começa, vocês conhecem esse texto, né? Ele começa a explicar sobre o amor. Mas por quê? Porque aqui já é uma igreja com o Espírito de Deus, que consegue compreender. Opa, então aqui tem um princípio muito importante. Quando os nossos filhos não conseguem compreender, nós temos que demonstrar. Seja amor, seja disciplina. Veja, não adianta você chegar e falar assim, papai já te falou 452 vezes para não fazer. Ele não está entendendo o que você está falando. Ele não está conseguindo conectar que aquilo não é bom, aquilo é ruim. Ele não está conseguindo. Então, demonstre, exerça a disciplina. Diferente da disciplina que tem que ser exercida com um jovem que compreende, mas está dizendo não. Percebemos que se nós invertermos as posições, vai dar errado nas duas. É querer explicar a propriedade, falei isso domingo passado, né? Você vai estudar sobre a cenoura, a beterraba, para explicar para o seu filho de 2 anos que ele precisa comer. E você começa a desenvolver uma tese de mestrado sobre isso. Ele vai olhar para você e não vai abrir a boca para comer, porque ele não quer comer. Agora, com o seu filho de 15, 16 anos, você fala o quê? Não, ele fala, não, por quê? Você fala, vai para o seu quarto. Não, agora você tem que sentar para explicar o porquê. É o que diz Provérbios 3. Vocês leram? Não, né? Provérbios capítulo 3, todos os versículos ímpares diz o que fazer. E todos os versículos pares diz o porquê fazer o que fazer. Perceberam? Perceberam que Provérbios capítulo 3 mostra o quê? Que é um filho já que entende as ordens do pai e da mãe. Percebemos? Então vejam, 1 Coríntios capítulo 13, Deus explica. Então, aqui tem um princípio muito importante, né? Quando nós vamos replicar o que Deus faz conosco, com os nossos filhos, nós temos que entender que, quando não há entendimento, nós temos que demonstrar. Agora, quando há entendimento, nós temos que explicar. É isso que Deus faz conosco. Não pude falar com vocês a espirituais, tive que falar com vocês como crianças. Vejam lá, abram aqui, vamos pegar só alguns textos, abram para Provérbios, por favor, tem todos os textos lá, e eu quero que vocês me digam qual é a idade do primeiro aqui e do segundo grupo. Vamos lá, Provérbios capítulo 13, versículo 24. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo
o disciplina. 22:15. A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. 23:13. Depois vocês leem os outros. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do Sheol aqui, né? Do inferno. Que idade que é essa daqui? Que idade que vocês acham que é? Oi? Pequeninos, crianças, bebês. Tá claro isso? Agora abram para Provérbios capítulo 5, versículo 1. Na realidade, aqui teria que ler... Depois vocês leiam, por favor, o capítulo 5 e o capítulo 6 de Provérbios. Nós vamos começar aqui. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que conserves a discrição, e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves, e os seus pés, e assim por diante. Que idade é esse filho aqui? Já é um garoto que entende. Já é alguém que você vai falar assim, ó, senta porque eu preciso conversar com você. Percebemos que as fases são diferentes. Tudo bem até aqui? Vocês não podem falar com um nenê de 2, 3, 4 anos com seus filhos, da mesma forma que você vai falar com seus filhos de 16, 17, 18 anos. É diferente. Quando não entende, demonstre. Não é assim que você faz com amor? Quando aquele nenezinho, gorduchinho, bonitinho, o que você faz para demonstrar amor? Você começa a explicar para ele o quanto você ama, o quanto ele é importante. Você dá um beijo quando não dá uma mordidinha nele. Você demonstra amor. Disciplina é a mesma coisa. Demonstre disciplina. Tem momentos que eu falei, não por quê? Eu contei para vocês, né? Eu já contei para vocês da Larissa, não? Que ela perguntou por que ela dormia às 9h30. Eu já contei aqui, não? Não, vou contar para vocês. Um dia minha filha, pequena ainda, 4, 5, 6 anos, nós em casa sempre dormíamos às 9h30. E aí um dia ela chegou para mim, dormia, ela estava lá fazendo as coisinhas dela, brincando as coisinhas dela. Eu falei, pessoal, nós vamos 9h30 e estejam deitados, porque aqui apaga a luz 9h30. Senão você vai ter que se trocar no escuro, né? Eles sabiam disso. E aí 9h30, chegando para 9h30, um dia ela chegou para mim e falou assim, papai, por que nós dormimos às 9h30? Aí eu peguei a Larissa, com o maior carinho, pus uma sentadinha na cadeira, ajoelhei para ficar no tamanhozinho dela e falei para ela, não te interessa, papai não te deve satisfação. Aqui nós dormimos às 9h30. Passado alguns anos, ela com 13, 14 anos, não me lembro, mas já jovenzinha, eu me lembrei disso. E aí eu falei, filha, você lembra um dia que você me fez uma pergunta? Pai, eu lembro mais ou menos, então, lembra a resposta do papai? Lembro, sim. Você falou que não me interessa. Então. Agora eu vou te explicar por que a gente dormia às 9h30. E aí sentei com ela e falou, obrigado. Certamente eu não tinha condição de compreender todas as razões do porquê. Obrigado porque a gente dormia às 9h30. Estão percebendo? É isso que Deus faz conosco. Muitas vezes acontece coisas na nossa vida. Senhor, por quê? Deus deve chegar lá de cima e falar assim, não te deve satisfação, nenhuma explicação, porque você precisa ser disciplinado ou você precisa ser amado dessa forma nesse momento. Depois você vai entender, não foi assim que Jesus falou com os discípulos? O que eu faço agora vocês não vão compreender, apenas obedeçam, vocês vão compreender lá na frente. Com os nossos filhos a mesma coisa. E tem pais querendo, parece que queria uma reunião de conselho de empresa com os filhos. Não, senta todo mundo na mesa, eu quero saber, o que você quer comer hoje? Você quer brincar até as 10 ou você quer ficar sem dormir essa noite? Percebemos? Como explicar? Vimos que as escrituras são suficientes para nós levarmos a verdade de Deus para os nossos filhos, né? Como levar? Vejam lá. Como é que Deus nos ensina quando nós não compreendemos as coisas? Deus demonstra. E Deus fala o quê? Pisa onde o papai pisa. Deus nos ensina, por exemplo, o que é o exemplo? O exemplo é um comportamento que é tido como modelo a ser seguido ou, pelo contrário, a ser evitado, a depender do perfil, se positivo ou negativo.
aquilo que deve ser seguido, aquilo que deve ser imitado. Deus nos ensinou assim. João capítulo 13, abram lá, por favor. João capítulo 13. Versículo 14, vejam só. Não vamos aqui olhar os contextos, mas só a forma. E aqui é muito importante, atenção para esse aspecto aqui, porque nós vamos ver as fases de ensinarmos pelo exemplo, ok? João capítulo 13, versículo 14 diz assim: Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre vos lavei os pés, também vós devíeis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Deus nos ensina pelo exemplo. E o que é ensinar pelo exemplo? Eu vou mostrar como faz. Você quer que o seu filho tenha uma relação com Deus? Mostre como é. Você quer que o seu filho leia e estude a Bíblia? Mostre como é. Você quer que seu filho se relacione com pessoas que de fato temam a Deus? Mostre como é. Ou você fala para os seus filhos em relação às suas amizades? E quais são as suas amizades? Perceberam? Mostre como é. João capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Jesus não nos ensinou o que é o amor de uma forma teórica. Ele fala, façam como eu fiz para vocês. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós a mesma atitude. A melhor tradução dessa palavra do original aqui não é sentimento, porque sentimento parece alguma coisa que, eu estou sentindo que eu devo fazer. Não, aqui é atitude. Tende em vós a mesma atitude. Tende em vós a mesma forma racional de pensar e decida sobre ela. É isso que essa palavra diz. Que houve também em Cristo. Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que ele diz? Ele fala, como eu fiz, tenham a mesma atitude. Olhem para mim e vejam como é feito. Perceberam? 1 Pedro, depois vocês leiam, todos esses textos estão mostrando isso. Vamos ler 1 Pedro 1, deixa eu ver se é 1 ou 2 ali. Vamos lá para 1 Pedro, por favor. E vejam lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo. Essa palavra no original é uma palavra que é usada para caligrafia. Alguém aqui já estudou caligrafia? Os mais antigos e os mais novos não, né? Nem sei o que é escrever caligrafia. Bom, mas é assim, era quando você tinha uma letra muito ruim, você ia para a escola de caligrafia, na minha época, né? Que é assim, você ficava copiando uma letra, lembram disso? Que tinha os espaçozinhos, você copiava a letra umas 555 mil vezes para que a sua letra ficasse assim, né? E essa palavra no grego, exemplo, é assim, siga a letra que está indicada no papel. É isso aqui, siga exatamente os passos em que eu estou dando. É essa palavra, hypogramon aqui, diz assim, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Jesus deixou esse exemplo para falar o seguinte, pisa onde eu pisei. E não é, vá um vendedor de mapa, vá por ali, pise onde eu pisei. Perceberam? Ora, se Deus está fazendo isso conosco como somos seus filhos, nós temos que fazer isso com os nossos filhos. Faça o que o papai e a mamãe estão fazendo. Tenham a sua hora devocional como o papai e a mamãe têm ou deveriam ter, né? Nós estamos querendo que os nossos filhos façam as lições aqui de escola dominical, tragam tudo feito, decorado, os versículos, e a nós? Dante, algo interessante para compartilhar, nosso pequeno de 3 anos, às vezes acorda, tá fazendo devocional na sala, né? E aí, outro dia, assim, ela pegou um livrinho qualquer da estante dela, tipo um livrinho de princesa, aí sentou no sofá, papai, tô fazendo devocional. Funcional. Mas vejam, um outro exemplo
que nós temos em casa também, do Felipe, olha ele aqui. Eu sempre, quando eu vou dar exemplo deles, eu peço permissão para falar. Ele era garotinho, pequeno, e eu gostava de chegar em casa, eles eram pequenos ainda, e toda vez que eu chegava em casa, eu tirava o sapato, sentava no sofá, ligava o jornal e punha o meu pé no mesa de centro. Era um costume que eu tinha, não tenho mais, mas tinha na época. E aí um dia eu cheguei em casa, quando eu abri a porta eu vi ele correndo, sabe? Eu vi a criança correndo assim. Aí ele foi, sentou no sofá. Só que para ele a distância era muito grande, ele era pequeno. Então ele ficou com a nuca no sofá assim, e com o pé, a pontinha do pé, para até chegar na mesinha de centro. Quando eu cheguei, ele olhou assim para mim. Veja, para mim era uma posição absolutamente confortável, mas ele me viu fazendo, deve ser bom, papai faz. Como é que é? O vocional. É o vocional. Perceberam a importância do exemplo? Se vocês querem que os seus filhos orem, não precisa mostrar para eles um tratado teológico sobre oração. Orem com eles. Se vocês querem que ele dedique um tempo, né? E eu gosto muito de Timóteo, quando diz que Timóteo, Paulo falando, que ele foi ensinado as sagradas letras desde a infância. Vocês sabem que essa palavra infância, qual que é do original? É brefos. Brefos é recém-nascido. Ele foi ensinado as coisas de Deus quando ele era recém-nascido. A gente espera que não está entendendo nada, não. Você acha que quando você vai pôr o bercinho nele, com um mês, ele chora que ele não quer? Você acha que aquele se tem algum prego ali no berço dele ou ele está fazendo manha? Perceberam? Perceberam que nas respectivas idades, os nossos filhos já começam a nos testar. Portanto, eles têm uma compreensão. É claro que uma compreensão que você vai precisar demonstrar a ele e não explicar nessa idade. Mas sempre sejam exemplos, como Deus é conosco. E depois leiam todos esses textos. A forma de demonstrar como algo deve ser feito. O que você quer para os seus filhos? Guardem isso, que a gente está entrando no tema de liderança. Agora, muito importante. Vejam essa sequência aqui, muito importante. Paulo usa essa figura, eu não costumo fazer isso, mas como eram muitos textos, e seguindo o que a Carol falou, vamos ler os textos, mas eu coloquei aqui, para nós não precisarmos procurá-los, né? Mas vejam essas fases que é interessante. Paulo chega, em alguns casos, para algumas igrejas, ele diz assim: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sede meus imitadores, irmãos, e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Lembrai-vos dos que pregam a palavra, imitai a fé que tiveram. Estais cientes do modo, porque vos convém imitar-nos. Oferecei-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Mas percebam que não foi sempre assim. Vejam o que ele diz aqui para a igreja de Tessalonicenses. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito. E para a igreja de Éfeso, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que é que nós compreendemos disso? Que as fases de nós sermos as únicas referências dos nossos filhos vai passar. Então é assim, ó. Vai ter uma fase que você vai educar seus filhos dizendo assim, ó. Olha para o papai e para a mamãe. Olha para o papai e para a mamãe. Olha para o papai e para a mamãe. E o seu filho, quando começa a crescer, olha para o papai e para a mamãe. Chega em determinada idade, você vai falar assim para ele: olha para o papai e para a mamãe e para Deus. Olhe para o papai e para a mamãe e para Deus. Passando determinada idade, você vai falar: agora é a sua vida com Deus. Sede imitadores de Deus. Papai e mamãe deixaram de ter essa função na sua vida. Portanto, cuidado com os filhos não é o caso aqui dessa sala, mas filhos de 30, 40 anos olhando para o papai e para a mamãe. Agora é hora de você olhar para Deus. Percebemos? Percebemos que Deus usa isso espiritualmente conosco. Olha que ensino extraordinário. Mas a fase em que vocês estão é: olhe para o papai e para a mamãe. Mas vai treinando seus filhos para que vocês comecem a dizer para eles daqui a um tempo: olhe para o papai e para a mamãe e para Deus. Porque vai chegar um momento da vida deles que nós vamos deixar de ser as referências e eles vão ter uma vida com Deus. Fala. Então, tratando-se de filhos pequenos, por exemplo, na hora de uma correção, nossos filhos têm menos de 5 anos. Não deveria-se nem falar
por exemplo, você está desagradando a Não. mãe e a Deus? Claro que sim, claro que sim. Não, sem dúvida, sem dúvida. Não, sem dúvida que sim. Deve-se levar a referência a Deus, né? Deve ensinar eles desde a infância, desde as Sagradas Letras, desde a infância, mostrando o quê? Há uma verdade espiritual, né? E daqui a pouco nós vamos entrar num caso prático bem, quando falarmos sobre liderança, nós vamos entrar nisso, mas sem dúvida que deve ser feita a referência a Deus. Mas é que eles vão falar assim, Deus, mas daqui a pouco nós vamos ver, mas quem é Deus? Não, mas o Deus eterno, Criador, ele vai olhar para você, não tem a menor ideia do que você está falando, né? Criador me criou, de onde eu vim? Quem eu sou? Né? Daqui a pouco nós vamos entrar nisso, tudo bem? Olhe para o papai e para a mamãe. Vai chegar uma época que nós vamos dizer, olhe para o papai e para a mamãe e para Deus. E tem um momento da vida que nós vamos chegar para os nossos filhos e falar agora, é a sua relação com Deus. Mas nós precisamos apresentar aos nossos filhos este Deus que eles não conhecem. E hoje e agora nós entramos, e vocês não vão acreditar, mas nós entramos no tema de hoje. Mas tudo está relacionado, né? Bom, você não vai acabar hoje não, mas a minha esposa sempre fala isso, mas vamos lá. Relacione-se com seu filho, para que ele aprenda a se relacionar com Deus. Sabe por que Deus nos colocou como pais e filhos dos nossos filhos? Não é para que nós eternamente fiquemos com ele da mesma forma, da mesma relação, do mesmo jeito. Não. Isso aqui é só um balão de ensaio para que nós preparemos os nossos filhos, porque eles vão ter depois uma vida com Deus e uma eternidade com Deus. É por isso que eu e você somos pais e mães. Percebemos? Percebemos que há um período da nossa vida que nós estamos mostrando quem Deus é para os nossos filhos. E eu gosto muito dessa foto. Essa foto é o pai, e eu coloquei o homem porque a mulher já tem um jeito, Deus as fez, né, de uma forma com muito mais empatia com os filhos. Nós homens, assim, nós olhamos para esse menininho, pegamos no colo e falamos o quê? O que nós vamos fazer? E agora? As mulheres ainda têm, né, uma sensibilidade, um senso, uma empatia, mas nós homens vamos pegando... Que agora? O que eu faço com essa criança? Né? Viro de ponta cabeça, não viro, dou de comer, não dou, visto, né? Tiro a roupa, dou banho. Nós não sabemos, não temos a menor ideia do que fazer. Vejam vocês, essa criança não conhece nada da vida e sobre a vida. Nem sabe quem ela é. Ela não sabe comer, nem o que comer. Ela não sabe andar, falar, não sabe distinguir cores, sons, imagens, não sabe escolher, decidir, optar, recusar. Nada. Essa criança não sabe absolutamente nada sobre nada. E ainda partes do seu corpo estão em desenvolvimento, inclusive o seu cérebro. Ele também não conhece, e é um ponto importante, e não sabe quem é Deus. Quem é o Deus Criador? Quem é o Deus Salvador? Ele não tem a menor ideia. Se ele não tem a menor ideia de quem ele é, se ele não tem a menor ideia do que é melhor para ele, se ele não consegue distinguir quem nós somos quando nós saímos com ele da maternidade, e ainda mais sobre Deus. Você já apresentou Deus ao seu filho? Já apresentou? Como é que você está fazendo? Olhem esse vídeo aqui. Pai, você não sabe disso agora, Está muito alto? mas eu estou observando você. Observando as coisas que você faz. Observando a maneira como você trata as pessoas. A mim, a minha mãe, os meus irmãos. A maneira como você vive a sua vida tem um grande impacto em mim. Quando for minha vez de escolher minha carreira e sustentar minha família, a sua ética no trabalho estará na minha mente. O tempo que você passa comigo, mesmo fazendo algo bobo, me dará uma sensação de segurança.
Haverá momentos em minha vida quando terei dificuldade de ser íntegro e não terei certeza sobre o que devo fazer. Mas eu vou me lembrar de como você defendia o que era ser, mesmo quando podia olhar para o outro lado. Alguma das escolhas que você está fazendo, eu também farei. Por favor, não tenha medo de me mostrar suas falhas e seus erros. Eu aprenderei com eles. Pai, você está me ouvindo? Eu estou observando você. Observando se você realmente acredita no que você diz sobre Deus. Eu preciso que você me mostre o caminho. Me mostre como viver uma vida que não é segura, mas é boa. Então, eu estou observando você, papai. Todos os dias, você está me ensinando a viver. Quer saiba ou não. Feliz Dia dos Pais. Eu gosto muito desse vídeo porque me lembra muito Deuteronômio, né? Deuteronômio que fala andando pelo caminho. Ou seja, você não para sentar com seus filhos, vamos fazer agora uma devocional. Todo mundo em volta da mesa, vamos cantar 2 hinos. Perceberam? Andando pelo caminho, sentado, foi lá bater o carro, foi lá, tinha que pagar a conta, o filho viu ele lendo a Bíblia. Percebemos? Percebemos o exemplo como é? A depender da fase da vida, olha para o papai e para a mamãe. Porque o Senhor Jesus nos ensinou pelo exemplo. Assim como eu vos fiz, façais vós também. João 13, sabe qual que é o contexto de João 13? João 13, Jesus está nos ensinando o que é perdão de pecados. Quem já estava totalmente limpo ou que tinha que lavar? Só os pés. Assim como eu vos fiz, façais vós uns com os outros. Assim como eu vos perdoei, diz Colossenses 3, perdoai-vos uns aos outros. Mas Deus poderia ter nos dado ali um tratado, não poderia? Poderia ter nos explicado pela Bíblia, como fez ali nas cartas de Paulo. Mas ele fez o quê? Façam o que eu estou fazendo. Os nossos filhos vão aprender pelo exemplo. E aqui eu quero começar um tema que é um privilégio que Deus deu a vocês, pais, e um privilégio que Deus deu a vocês, mães. Não deu a nenhum outro para ensinar os nossos filhos. Tenham isso como um privilégio de Deus. Nós temos que entender as verdades de Deus, não como o mundo julga e nós ali começamos não, então veja, e nós começamos a questionar alguns conceitos bíblicos, não pelos critérios de Deus, pelos critérios do mundo. E nós temos que entender o que nós vamos ver até agora, como um privilégio de Deus, para nos apresentar o Senhor Jesus e o seu plano de salvação aos nossos filhos, pelo exemplo. Depois, quando eles forem maiores e começarem a compreender, eles vão conectar o que viram com o que estão ouvindo para crerem no Senhor Jesus. Vamos lá. Os nossos filhos não conhecem nada sobre nada. E é claro que cotidianamente nós estamos ensinando tudo para eles, não é? Quem é o papai, quem é a mamãe, como se vestir, quando se vestir, qual é a melhor roupa para o clima. Nós não ensinamos isso. Só que dentre esses ensinos, nós queremos ensinar para os nossos filhos a salvação que há em Cristo, não é? E essa salvação que há em Cristo está baseada no quê? Me ajudem. No seu amor por nós, não é? Então nós temos que ensinar aos nossos filhos o que é amor. Abram lá, por favor, para Romanos 5, nós já lemos, né? Vamos ler João capítulo 15, por favor. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar
alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Você já ensinou isso para o seu filho? Olha, Jesus morreu por nós, Jesus morreu por você. Ele vai ficar olhando para você, dependendo da idade, e fala, o que papai está falando? Você é pecador, o que o papai está falando, que eu não estou entendendo nada? Deus deu uma forma de nós demonstrarmos isso a ele. Sabe de que forma? Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Homens, agora é conosco. Se você tem um problema nessa designação que Deus deu a você, para amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, é claro que isso tem uma verdade espiritual para o casal. Mas se Deus deu filho a vocês, Deus colocou essa verdade para você apresentar o amor de Cristo ao seu filho, sem dizer nada. Vai chegar um momento em que a palavra vai precisar ser pregada, porque é a semente em que o Espírito vai germinar para nascer de novo. Mas quando aquele garotinho estiver descendo o escorregador, ele vai olhar para o pai e como o pai se relaciona com a mãe. E vai dizer, eu estou começando a entender o amor de Cristo. Vamos para o intervalo e a gente já volta. Voltando então aqui, antes de nós continuarmos, eu não sei quantos de vocês, isso está no material, mas eu não sei quantos de vocês conhecem esse livro aqui, ó. Está no material, né, Márcio? Que eu lembro que no slide que você me mandou. O que a Bíblia diz sobre educação de filhos. Recomendo muito a leitura desse livro. Ele é muito sistematizado, ele divide as fases da educação, leva para a Bíblia uma série de conceitos essenciais, muito bom. O que a Bíblia diz sobre a educação dos filhos, esse aqui, ó. Se você quiser passar para a turma dar uma olhada ou anotar, se bem que está no material, o Márcio colocou no material como referência nos livros. Vejam lá, então nós estamos vendo aqui como nós apresentarmos aos nossos filhos o amor de Deus. E na primeira forma de nós apresentarmos o amor de Deus aos nossos filhos é numa fase em que eles não vão compreender se nós explicarmos. Portanto, Deus vai nos dar e nos dá o privilégio, maridos, pais, Deus está dando a nós o privilégio de mostrar o amor de Deus aos nossos filhos. Quando Ele nos coloca numa posição, quando Ele diz, maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Deus está dizendo, ensine pelo exemplo, para ele poder compreender o amor de Deus pela vida do seu filho. Nós estamos entendendo a importância disso? Nós estamos entendendo a relevância desse amor? Esse amor aqui não é alguma coisa que você, hoje eu quero amar minha esposa, não, hoje ela fez isso aqui, não, mas hoje... Veja, o relacionamento, vocês lembram que no domingo passado, nós vimos quando nós começamos a educar os nossos filhos? Quem lembra? Eu nem lembro que eu vi na aula. Não, vocês lembram, alguns aqui eu lembro que vocês estavam aqui, ó. Mas eu não lembro que eu comi ontem. Mas ó, aqui, ó, vamos lembrar o que nós vimos no domingo passado. Ó. Quando é que nós começamos a educar os nossos filhos? Quando nós somos solteiros. Porque a palavra que hoje te ordeno estarão no teu coração. Lembram disso? Então, esse aqui era o fundamento da casa. Lembram desse slide? Não? Então vamos lá. Ó, depois eu ponho ele aqui. É o fundamento da casa. E qual que era a parede da casa? Qual que era? Vocês lembram não? Era o quê? Os aspectos familiares. E a educação dos filhos era o telhado. Ninguém começa a casa pelo telhado. Se houver algum problema no seu relacionamento conjugal, certamente haverá algum problema quando nós começarmos a explicar quem Deus é para os nossos filhos. Ah, mas eu tenho uma série de situações de vida e tudo mais. Claro que Deus, na sua misericórdia, tem um propósito e um plano para cada um. Mas nós estamos entendendo o projeto de Deus original. O projeto de Deus original é de uma perfeição absoluta. Foi por isso que volto a dizer, há questões relacionadas ao casal, do amar entre Cristo e a igreja, né? Como é que nós mostramos Cristo e a igreja, essa relação para o mundo. Toca a campanha do seu vizinho e fala assim, ó, passa um dia lá em casa.
e prega o evangelho para ele vivendo o Cristo e a igreja. Percebemos? E para os nossos filhos. Homens aqui, pais aqui, não percam o privilégio, a oportunidade. E as primeiras vidas que Deus nos confia para levarmos. Não são os vizinhos, não são os nossos colegas de trabalho, não é para sermos missionários na África. As primeiras pessoas que Deus nos designa a levar-nos ao Senhor Jesus são os nossos filhos. E começando pelo relacionamento entre o casal. Amem de acordo como Cristo amou a igreja. Se você tem dificuldade com isso, comece a estudar como Cristo amou a igreja. Tudo bem? Ame sua esposa como Cristo amou a igreja, para que seu filho entenda o amor de Deus para com ele. Para que quando você sentar e explicar, Deus o amou profundamente ao ponto de morrer por você. Ele vai falar assim, entendi. Entendi, porque a vida inteira eu estou vendo isso em casa. Conta-se uma vez, numa tribo de índios, que chegou um missionário lá e começou a falar para os índios a respeito de quem era Jesus. E ele chegava, começava a conversar com ele, ele falou assim, não, mas ele já viveu aqui, ele já passou por aqui. Era Jesus o nome dele? Não, ele já passou por aqui. E aí o missionário falou, eles não estão entendendo nada. Como que Jesus passou por aqui? Deixa eu explicar para vocês de novo. E toda vez que explicava, alguns índios daquela tribo falaram assim, não, mas ele já viveu aqui. E ele falou, mas será que eu não estou conseguindo me fazer entender com eles? Como ele passou aqui? Estou falando de Jesus da Bíblia. E aí todos eles falaram assim, não, mas ele já viveu, já passou por aqui. E sabe que ele descobriu depois de muitos anos que havia tido um missionário lá, que viveu como Jesus viveu. Ah, esse aí? Esse já passou por aqui. Que os nossos filhos possam, o dia que nós pregarmos as Escrituras e o plano de Deus para eles, posso dizer, esse amor eu sei o que é, pai. Eu estou vendo como é que você se relaciona com a mamãe todos os dias. Que privilégio. Que responsabilidade, não é? Perceberam que ter filhos é muito mais do que aquela criança bonitinha que todo mundo... Mas esse bebê é maravilhoso, lindo, né? Mas tudo bem, é bonitinho. É muito mais do que isso. Nós estamos apresentando a Deus, a eles um Deus, que em determinado momento da vida, agora olha para Deus. Eles vão precisar compreender quem esse Deus é. Não nos bancos acadêmicos, não sentando e falando assim, hoje é o dia do cultinho doméstico, né? Isso aí vai ser consequência da causa que é se relacione. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Poderíamos parar por aqui, não é? Mães, mulheres, mas vamos continuar. Se nós olharmos para a criação, tudo o que Deus fez na criação, Deus fez com hierarquia. Vocês já pararam para ver isso? Vamos pegar um exemplo só que é dos anjos, né? Há uma hierarquia angelical. Há serafins, querubins, arcanjos, anjos. Há uma hierarquia. Lembra quando o corpo de Moisés estava sendo disputado, né? O que é dito ali, né? Ele fala o quê? Para Satanás, o Senhor te repreenda, porque havia uma hierarquia angelical ali. Perceberam? Abram para Mateus capítulo 28. Antes, tem um texto lá que eu peguei, não precisam abrir, podem abrir para Mateus, eu só vou ler Jeremias, que é do slide anterior, que diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Homens, olha o conceito que nós temos que passar para os nossos filhos. Vai chegar um momento em que nós vamos ler esse texto, mas enquanto não chegar esse momento, demonstrem esse amor para com as suas esposas. Demonstrem esse amor de Deus para com as mães dos seus filhos. Ele vai estar observando. E não pare para pensar, como diz aquele vídeo, né? Gosto muito, ele fala assim, papai, eu estou te observando, quer você saiba, quer você não saiba. Nós estamos querendo que os nossos filhos nasçam de novo, sejam salvos pelo Senhor Jesus verdadeiramente. Então, maridos, amem as suas esposas, como Cristo amou a igreja. É a primeira pregação que nós vamos fazer para os nossos filhos. Hierarquia, Mateus capítulo 28.
versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos. Essa palavra é indo, né? É no gerúndio aqui, no original. Olha que interessante, é indo, batizando e ensinando, né? Sempre uma constante, mas isso é um outro estudo. Vejam lá, Romanos 13:1, Tito 3:1, 1 Pedro 2, sempre vai falar de autoridade. E sempre onde há autoridade, há uma hierarquia. Não existe autoridade sem hierarquia. Quando Jesus fala buscai o reino em primeiro lugar, o que Jesus está dizendo ali? Se há um reino, há um rei. Se há um rei, há súditos. E onde há rei e súditos, há uma hierarquia. Onde há hierarquia, há uma autoridade. E agora nós começamos o estudo sobre liderança. Mas é claro que ver o que nós vimos até agora faz parte de nós verificarmos sabedoria de Deus, mostrando autoridade, liderança. Onde há liderança, há autoridade. Onde há autoridade, há liderança. Mulheres, independentemente de outros temas relacionados a essa verdade espiritual, há uma hierarquia familiar. E onde há uma hierarquia de funções, há liderança, há autoridade. Veja, se nós quisermos ensinar a autoridade de Deus sobre as nossas vidas, mulheres, olha o privilégio que Deus deu a vocês de ensinar aos filhos que um dia, quando eles forem se relacionar com Deus, é Deus quem manda. E os nossos filhos irão obedecer a Deus. É tão simples quanto isso. Não vamos aqui entrar em teses filosóficas, teológicas sobre alguma coisa. É tão simples quando, nesse aspecto de educação de filhos, nós estamos ensinando aos nossos filhos que na relação com Deus, eles vão precisar se submeter. Entendemos? Entendemos que é muito mais do que, não, porque eu sou igual, porque eu sou... Começamos a elocubrar sobre um conceito, né? Em que Deus está dizendo, é uma relação para o casal de Cristo e a igreja. Aqui não é uma questão de ser melhor, pior. Em casa, por exemplo, minha mulher é mais inteligente que eu, mas isso não há nenhum problema. Deus nos fez assim. E nem por isso eu falo para ela, então a liderança é sua. E quando às vezes eu falo, mas então decide, você fala, não, isso é com você, você que vai responder para Deus, então assuma aí. De vez em quando quer dar umas escapadas, né? Percebam? Por quê? Porque isso aqui nós estamos mostrando para aqueles que estão observando o que é uma hierarquia, o que é uma autoridade. Deus estabelece isso dentro dos nossos lares para que a gente possa apresentar a Deus para quem não sabe nem quem é, quanto mais quem Deus é. E Deus criou uma estrutura absolutamente maravilhosa e perfeita, em que nessa relação entre o casal nós vamos mostrar para eles as duas coisas fundamentais no relacionar-se com Deus, que é o quê? O amor e a autoridade de Deus. É extraordinário. É a base para nós ensinarmos os nossos filhos, para eles se relacionarem com Deus. Quando nós dissermos para eles, olha para o papai e para a mamãe, olha para o papai e para a mamãe e para Deus, quando nós dissermos para eles, agora olhem para Deus. Não é sem causa que os jovens se desviam de um relacionamento com Deus quando chegam numa idade em que a decisão passa a ser deles e não mais dos pais. Perceberam? Porque não sabem e não conhecem quem Deus é. E na primeira oportunidade que Deus os disciplina, que Deus age com eles como Deus que é, eles o quê? Ai, Deus não me ama, ai, Deus não gosta mais de mim. Perceberam? Veja, há funções a serem desempenhadas na família. Homem, amor, liderança, vida comum do lar e ser um servo líder. É fundamental esse último aspecto, porque Jesus foi exatamente um servo líder. Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Não é isso que nós lemos? Mas Jesus nunca deixou de ser o cabeça da igreja. Como assim? Como é que eu sou líder e estou servindo? Homens, nós temos que aprender com Jesus, porque os nossos filhos precisam aprender quem Jesus é. Porque senão jamais vão se submeter a Ele para a salvação das suas vidas.
Você quer que seu filho vá para o céu ou vá para o inferno? Não, Dante, que é isso? Estou na escola dominical domingo de manhã? Que pergunta é essa? Não, mas eu estou falando de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, não de domingo. Domingo é óbvio essa resposta. Eu estou falando dos relacionamentos em casa. Percebemos? Percebemos a importância aqui, homens, de nós estudarmos a Bíblia com as nossas famílias, nossas esposas e nossos filhos e vivermos isso? Senão nós vamos perder os nossos filhos para o mundo. Não tem alternativa. Mulheres, submissão, é isso mesmo. O problema nessa área é um problema de rebeldia com Deus. É tão difícil quanto duro que eu estou dizendo. Mulheres, se vocês têm problema nessa área de submeter aos seus maridos, alguém que Deus colocou você com ele, ou vocês acham que vocês casaram porque vocês decidiram aquilo, ai, foi maravilhoso, aqui encontrei a mulher da minha vida, o homem. Deus tem um projeto e um plano na eternidade passada. Deus os uniu com um propósito, né? Enfim, um dia nós podemos estudar sobre o porquê que Deus uniu um ao outro aqui, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Vocês sabiam que nós estamos sendo santificados na nossa vida individual com Deus? E essa jornada é muito difícil. Se não, leiam Tiago capítulo 1 e vejam lá que a nossa fé vai ser provada, para ser aprovada. E são períodos difíceis. E Deus fala assim, não... depois leiam Eclesiastes lá, quando ele fala assim, não, você vai passar, Dante, você vai passar de períodos difíceis. Eu vou balançar a árvore e algumas vezes você vai questionar uma série de questões na sua vida, se eu estou com você ou não. Não é isso? Vai ser difícil, eu sei que vai ser difícil, mas só assim a sua fé vai ser aprovada. Mas para você passar por esses períodos difíceis, eu vou pegar uma moça, uma bela moça, num determinado momento, e vou fazer você casar com ela. Porque é nesses momentos difíceis que ela vai estar com você. Porque o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de se quebrar. Depois leia o Eclesiastes sobre esse texto. Deus colocou um marido com vocês, esposas, e essas esposas com vocês, maridos. Porque Deus está nos aperfeiçoando na fé. E nos momentos difíceis, um vai estar do lado do outro. Perceberam? Mas isso é outro estudo, fecha para eles, vão voltar para a educação de filhos, isso é extraordinário. Mas se há um problema nessa área, na sua vida, você não tem um problema com o seu marido, você tem um problema com Deus. Você precisa entender que há um projeto de Deus eterno. E se Deus deu filho a vocês, vocês estão ensinando a liderança de Deus sobre os seus filhos lá na frente. E vocês vão ensinar isso se submetendo aos seus maridos. É claro que nós estamos vendo um aspecto aqui relacionado aos filhos sobre esse tema, né? Vejam aqui, ó, se a liderança, maridos, e a submissão, mulheres, no relacionamento conjugal não forem observadas, seu filho terá problemas com autoridade, respeito, amor, vida social e, por fim, tirará proveito dessa confusão de valores que tem na sua casa. Certamente terá dificuldade em compreender a autoridade de Deus na sua vida, quando Deus disser para ele em determinados momentos na vida dele, quando for adulto. Agora é por aqui, não. Por aqui por quê, Senhor? Que história é? Vou não. Não vou não. Eu vou sair do Egito, mas não vou para a Terra Prometida. Não vou. Quero ir para o outro lado. Ah, é? Então eu vou aplicar disciplina. E aqui nós entramos num outro ponto, que é a disciplina. Esse quadro aqui é muito importante. Veja, aqui são as fases dos nossos filhos. Lembra que nós não podemos tratá-los da mesma forma em todo o tempo? Então aqui existem algumas questões interessantes. Primeiro a idade, depois a condição. Bebê, criança, criança jovem, jovem adulto. Vocês viram que eu não coloco a palavra adolescente, né? É de propósito. Quem estava no domingo passado vai lembrar disso. Qual é a função dos pais e até 20 anos, e a Bíblia diz que nós somos pais e mães, com autoridade sobre os nossos filhos, até 20 anos. E até 20 anos. E eu falei isso domingo passado, me falaram, bom, mas você esqueceu de falar sobre as garotas, é isso mesmo. Para os rapazes é até 20 anos. Até 20 anos você vai falar para o seu filho que nasceu, olhe para o papai e para a mamãe, olhe para o papai e para a mamãe. Lá por uns 10, 12, 13 anos você vai começar a falar para o seu filho,
olha papai para mamãe e para o Senhor. Olha papai para mamãe e para o Senhor. E com 20 anos, você chega para o seu filho homem e fala assim, olhe para o Senhor. Agora é a sua vida com Deus. Mudamos aqui o vetor. Antes era o papai e a mamãe indo em direção a você, o que você tem que fazer, o que você pode fazer, quando você pode fazer. Agora não. Nós estaremos aqui como conselheiros, se você quiser vir nos consultar. Porque agora é a sua vida com Deus. Tem pais e mães aí com filhos de 30, 40 anos falando, agora é hora de você trocar a cortina da sua casa. E esqueceram de falar isso quando eles tinham 10 anos. Perceberam? Se nós mudarmos os vetores, nós vamos ter problemas. Tem alguma diferença entre homens e meninas? Tem, porque meninas tem sim. Porque eu sempre entendi que eram garotos e garotas até 20 anos, né? Mas na realidade Deus nos mostra que as garotas, elas sempre devem estar sob liderança. Então estarão sob lideranças do pai até se casarem, porque aí nós passaremos o bastão para os maridos a partir de então. Então as garotas têm sempre estarão sob liderança. Vejam, depois, qual é a função dos pais? De 0 a 5 anos é líder. De 0 a 5 anos são os pais que exercem o controle sobre os seus filhos. Já vamos ver alguns exemplos aqui. E nós estamos falando da fundação. Essa classe é de 0 a 5 anos, né? Provavelmente a maioria de vocês tem crianças nessa fase. Não percam essa oportunidade da vida dos seus filhos, de colocarem a fundação corretamente. Porque se nós tivermos problema na fundação de um prédio, as paredes podem estar lindas, as paredes podem estar pintadas, o prédio está lindo, mas ele vai cair. É nessa idade, de 0 a 5 anos, que vocês vão explicar para eles o que é o amor de Deus, o que é a liderança, o que é submissão, o que é disciplina. É de 0 a 5 anos. Não espere, não, quando ele começar a entender, a gente senta para discutir. Não, já passou, já foi, essa fase já passou. Oi. Você pensa em namoro a partir de que idade? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu vou responder você. Abre lá para Provérbios, por favor. É que ela tá com 7. Eu vou até tomar um golinho d'água aqui. Meu parênteses ali não fecha hoje. Vamos lá. Márcio, precisamos ter essa aula Vamos lá. E isso tudo vai ficar gravado. Vejam só vocês. Provérbios capítulo 24. Qual é a idade para namorar? Deus tem a idade aqui. Vejam só versículo 27. Cuida dos teus negócios lá fora. Apronta a lavoura no campo. E depois edifica a tua casa. Veja, qual é a condição desse rapaz? Ele tem condição já de sustentar uma esposa. E sustentar aqui, não estou dizendo para ter uma casa na praia, uma casa no campo, né? Andar com o carro do ano, viajar 2 vezes por... Não. Eu estou falando assim, tem condição de pagar o arroz e feijão para ela? Tem. Se não tem, nem comece. E há um problema dos pais aqui. Quando eu vejo jovenzinhos aí namorando, e Eclesiastes diz, não levante o amor antes da hora, né? Lembra lá de Eclesiastes? Muito cuidado, pais. Não é muito nosso foco aqui. Eu sei que tem 7 anos, mas vamos lá, não é muito nosso foco. Mas é fundamental, que é o seguinte, o rapaz tem condição de sustentar, então não é hora de namorar. Vai cuidar primeiro do campo, vai arrumar a sua lavoura primeiro. Depois você vai ter condição de tirar alguém da liderança do pai para colocar sob a sua liderança. Perceberam? E aí eu estava falando sobre isso, foi até numa igreja em Jaguariúna aqui, que eu fui dar um estudo sobre educação de filhos, e aí surgiu essa pergunta. E aí falaram assim para mim, bom, mas isso é para o homem. E para a mulher? Não tem na Bíblia. E eu falei, ela vai namorar com quem? Perceberam? Perceberam qual que é a idade para namorar? Qual que é a condição? A mesma coisa, qual que é a idade para ser líder na igreja? É só pegar 1 Timóteo. A idade é aquela condição. Reúne a condição?
está liderando os filhos na disciplina do Senhor? Não, não está. Eu nem filho tenho. Você não tem condição de ser líder em igreja. É tão simples quanto 1 Timóteo está dizendo. Por quê? Primeiro vai olhar para dentro da sua casa para depois você liderar a igreja. Perceberam? Veja, então qual é a idade? Depende. Depende do rapaz. Ele tem condição? Ele tem, né? Teve uma vez que um garoto foi pedir para o pai dinheiro para sair com a namorada, né? Para ir jantar com a namorada. Afinal de contas, era dia dos namorados. Ele falou, não, mas eu já tive namorado, eu já namorei. Ela é sua namorada, não minha. Então, se vire. Não, mas eu não tenho condição, então não namore. Esse versículo ele vem também da aconselhar que, por exemplo, não é namorar por namorar, namorar com objetivo. Porque se eu tenho condição... Perfeito. Se eu tenho condição de fato, tirar uma moça da casa dos seus pais, é porque se eu começo a namorar, é porque eu tenho o objetivo de casar com ela. Opa! Aí começamos a entrar com alguns outros conceitos, né? Vejam, e o namorar cedo, muito cuidado. Muito cuidado com as intimidades fora de hora, porque ninguém tá, né? Uma vez um casal virou assim para mim e falou, não, eu vou lá orar com a minha namorada lá no cantinho escuro. Eu falei, não, se orar você não vai. Você pode falar, mas orar que você não vai no cantinho escuro só vocês dois. Pode orar aqui no meio de todo mundo, que a gente até participa aqui, ora junto, né? Tudo bem? Vamos lá que o tempo está passando. Vejam lá. De 6 a 12, professor, instrução, edificação, começa a subir as paredes. Jovem de 13 a 19, agora nós passamos a ser treinadores. Não mais líderes, mas treinadores. Vamos entrar na quadra juntos. Vamos enfrentar os problemas juntos com esses jovenzinhos. Porque agora nós começamos a capacitá-los para uma vida com Deus. Esse é o acabamento da casa. Depois de adulto, aí sim que nós passaremos a ser amigos dos nossos filhos. Filhos nossos com 5, 7, 10 anos, nós não somos amigos não, nós somos pais e mães. Para com essa história, não, porque eu sou o melhor amigo do meu filho. Não, você não é o melhor amigo do seu filho. Você vai ser. Se ele compreender você como um líder, como um professor e como um treinador. Se ele não respeitar você como líder, um professor e um treinador, você jamais será o melhor amigo do seu filho. Porque ele vai buscar conselhos com outras pessoas, com quem ele vai admirar e vai ter firmeza nas posições deles. Nós estamos entendendo a profundidade daquilo que Deus está nos confiando. Somente conseguiremos instruir para capacitar, se ensinarmos primeiro a respeitar. Como é que nós ensinamos o respeito dos nossos filhos? Pela liderança. E como é que nós percebemos que eles estão apreendendo esse conceito? Quando eles obedecem. Perceberam? Tem muita coisa, não vai dar tempo, mas eu vou passar só você alguns princípios. Somente daremos ouvidos aos conselhos de quem nós respeitamos. Se o fundamento tiver problema, o seu filho não vai ouvir você quando for jovem. Provérbios 29, vamos lá, por favor. Versículo 15. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Se você não quiser que o seu filho envergonhe vocês quando forem jovenzinhos, apliquem a disciplina agora. O que significa entregues a si mesmo? Numa outra tradução diz assim, abandonados à sua própria vontade. Agora eu não quero dormir. Então não dorme, filho. Você quer dormir que hora? 3 horas da manhã? Fica à vontade, né? Eu quero ficar jogando joguinho no meu celular a tarde inteira. Não, se eu tirar ele vai ficar meio revoltadinho. É ou não é? Entregue-o à própria sorte. Vai envergonhar você e a sua esposa quando ele for jovem. Deus está dizendo isso. Nós estamos entendendo como isso é sério? Não exerça autoridade e liderança e discipline seu filho agora, que ele vai envergonhar vocês lá na frente. Mas eu não quero que ele envergonhe. Exerçam a liderança. Amem as suas esposas, se submetam aos seus maridos. Exerçam a disciplina e a liderança, porque nessa idade vocês são os líderes
Nós não somos amigos deles. Nós seremos um dia, se eles nos respeitarem. É uma pena, eu normalmente guardo os artigos que eu leio, enfim, mas esse eu não guardei, infelizmente, mas tem uma pesquisa que é feita quando nas pessoas idosas, né, que são colocadas em asilos, enfim, em casas para idosos, e normalmente os pais que são colocados foram os pais que foram mais lenientes na fase de criação desses filhos. Os pais mais austeros, os filhos os têm perto até eles falecerem. Olha que interessante isso. Essa estatística é uma estatística secular, não tem nada a ver com religião, igreja, nada disso. Eu falei, mas que curioso. Deveria ser o contrário, na nossa lógica deveria ser o contrário. Os pais mais austeros, bom, então não vou querer saber. Não, os pais mais austeros, sabe por quê? Porque as fichas vão começar a cair. Isso aqui é antiga, essa expressão, né? Os jovens aqui não sabem o que é isso, cair que ficha, é orelhão e tal. Mas enfim, nós vamos começar a ter a consciência daquilo quando nós somos velhos. Meu pai tinha razão. Lembra do exemplo da Larissa? Agora eu entendi por que a gente dormia às 9h30. Obrigado. Alguns textos, lembrem sempre quando estiver olhando para os seus filhos, lembrem sempre que é como Deus faz conosco. Vejam todos esses textos aqui, ó. Saibam, pois, em seu coração que assim como um homem disciplina seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Nós somos disciplinados pelo Senhor. Ou vocês nunca foram disciplinados? Vocês já foram repreendidos, disciplinados? Já voltaram para o trilho? Opa! Começar a contar as minhas experiências para vocês aqui. Deus já me puxou a orelha, já me deu umas palmadas, né? Já falou, volta ou, né? E eu, opa, volto. E por que os nossos filhos nós achamos que eles são... Meu filho é o mais inteligente do mundo, meu filho, é só conversar com ele que vai compreender. Não vai! A estultice está ligada ao coração do seu filho. Do seu, estou falando com você agora, do seu filho. Não do filho do vizinho. Você precisa trazê-lo de volta ao prumo. Deus nos deu esse privilégio de criarmos o caráter de um outro indivíduo. Nós estamos entendendo isso? Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Filho meu, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho, de quem deseja o bem. Eu me lembro muito de quando nós não nascemos, eu nasci num lar evangélico, então num lar religioso, mas não cristão, não evangélico. E aí quando eu comecei a ler a Bíblia, eu fui lá ver Efésios 6, né? Diz aí, quando eu peguei e falei assim, pais, não irritei os vossos filhos. E aí eu comecei a usar isso com os meus pais. Meus pais falavam, não, eu falava, não irrita, a Bíblia está falando para não irritar. E os meus pais no início falaram, tá aí, já pensou? Estou irritando, não posso desobedecer. Então, até que os meus pais compreenderam o texto. E aí eu fui falar isso, mas levei uma palmada. Vocês já leram esse texto? Não irritei os vossos filhos, mas uma conjunção adversativa. Mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Sabe quando nós vamos irritar os nossos filhos? Quando nós os deixamos à própria sorte. Lá na frente ele vai falar, por que vocês não me chamaram a atenção? Tinha um garoto na igreja que eu frequentava em São Paulo, um jovenzinho, os pais ali, líderes da igreja, e o garoto começou a usar um cabelo comprido, e aquele jeitão, né, de jovenzinho, e aí os pais nunca falaram nada, afinal de contas, e ninguém falava nada, porque os pais eram da liderança da igreja, aquele negócio, não pode ficar um clima, né? Bom, até que esse rapaz com uns 19, 20 anos se converte, verdadeiramente. Sabe qual a primeira coisa que ele falou para os pais? Por que vocês nunca me chamaram a atenção sobre um procedimento que estava contrário às Escrituras? Não irritem os filhos. Disciplinem no momento correto, adequado, de acordo com as Escrituras. Vamos lá. Nós temos aqui muitos temas ainda. Como é que Deus fez com Israel? Deus chega para Israel e fala assim, agora eu vou ser o Deus de vocês, eu vou tirar vocês do Egito, e aí então faça o que vocês bem entenderem. Foi assim, não? Deus fala assim, vou tirar vocês do Egito, para levar vocês para a terra. E quando eles quiseram voltar, vocês lembram quando eles fizeram bezerro? Não, nós vamos voltar. O que Deus falou?
Não, vamos fazer aqui um conselho, vamos entender. Vocês querem fazer, não querem? Vocês querem comer aqui, não querem? O que vocês... Foi assim, não? O que Deus fala para Moisés? Eu vou acabar com esse povo. Eu vou destruir o povo. Moisés falou, mas como, Senhor? O Senhor os livrou? O que as nações vão pensar? O Senhor os livrou. Então, sabe o que Deus diz em Êxodo 32, 33? Ele fala, então tá bom, Moisés. Então assim, ó, eu vou levar o povo para a terra. Quer queiram, quer não queiram. Entendemos o que nós temos que fazer com os nossos filhos? Estabelecer a autoridade. Não, mas papai, eu não quero. Vai arrumar os brinquedos. Não quero. Não perguntei. Não, aqui não tem uma negociação. Não, mas se você arrumar, eu vou te dar 2 chocolatinhos e vou deixar vocês dormir às 3 horas da manhã. Nós estamos negociando com os nossos filhos o quê? Ó, você vai guardar porque é hora de guardar. Por quê? Porque o papai está mandando. A mamãe falou. E acabou. Nós temos que ensinar aos nossos filhos o que é autoridade. E só vamos ensinar nesta fase, se nós exercermos e eles obedecerem. Porque é assim que Deus faz conosco. Ou você negocia com Deus, não, Deus, não gostei dessa sua vontade aqui, não está legal. Eu quero conversar com o Senhor. Já conversou assim com Deus? Deu ouvido a você? É. Fez a vontade dele ou a sua? Percebemos? Vamos exercer essa autoridade em amor, como Deus faz conosco, com os nossos filhos. Depois leiam os textos, por favor, leiam esses textos aqui, Deuteronômio 26, Êxodo 4. Antes de Deus se relacionar com Israel, ele falou o quê? Eu tirei vocês do Egito. Antes de Deus mostrar todo aquele amor e demonstrar o amor, a misericórdia, a graça, o perdão, ele faz o quê? Ele demonstrou a liderança. Ele falou, ó, quem manda nessa relação entre eu e você sou eu, mas eu vou em sua direção. Liderança envolve autoridade. A autoridade envolve submissão. A submissão é a aceitação voluntária, mulheres. Submissão é a aceitação voluntária. E a obediência é o cumprimento do comando. Com ou sem submissão. De forma voluntária, se ele vai guardar os brinquedos sorrindo, vai ser ótimo. Se ele vai guardar os brinquedos chorando, vai ser ótimo também. Mas ele vai guardar os brinquedos. Perceberam? Eu só estou dando alguns exemplos. Se o problema não for com o brinquedo, for comer, for horário, vai, né? Veja. Liderança e autoridade. O que é isso? Estabelecer limites para proteção, direção e instrução. É por isso que Deus nos lidera. E é por isso que nós temos que liderar os nossos filhos, para protegê-los, direcioná-los e instruí-los no caminho de Deus. A autoridade de Deus não foi para subjugar uma nação, mas para que essa nação fosse uma bênção ao mundo. Você quer que seu filho seja uma bênção? Para quando ele crescer, onde ele for trabalhar, porque ele seja um missionário onde Deus o colocar, exerça a liderança e ensine a ele o que é autoridade. Pessoal, o que é isso aqui? Isso, é para tirar um na prova, né? Ainda está escrito. Proibido estacionar. É uma placa. E o que é isso aqui? Trocando a fralda de um nenê. Né? Mudou de assunto, esqueceu de avisar. Nós estamos falando sobre liderança. Veja. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. A quem é dado o comando da placa proibido estacionar? A quem é dado? Vamos lá, me ajudem. Motorista. Que mais? Ao motorista. E quem mais? Ao motorista. A quem é dado o comando do proibido estacionar? Ao motorista, por óbvio. Quem mais? Ao Estado? Que interessante. É dado também aos transeuntes? É dado também ao dono do imóvel que está naquela faixa rebaixada, com aquela placa? Percebam que o proibido estacionar é dado a todos, inclusive ao Estado. Vejam só que interessante. Filhos, em tudo obedecei os vossos pais. A quem é dado esse comando? Aos filhos? É dado aos avós? É dado aos professores? É dado à igreja? É dado aos pais. Sabe por que é dado ao Estado? Muito bem colocado. Porque se aquele
aquele motorista olhar para aquela placa olhar para ele, e ele fala assim, é o único lugar que eu tenho. Uma vez nós estávamos viajando fora do país e de repente íamos visitar um museu e assim, não tinha lugar, Carol vai lembrar disso, Felipe vai lembrar disso, não tinha lugar, mas lugar nenhum. E nós andamos e rodamos aquele lugar, mas não achava lugar. De repente, um lugar para o nosso carro. Aí eu falei, não é possível. Alguns metros do museu. Aí fui e parei. Deus, obrigado, Senhor, por esse lugar. E aí saímos do carro, fechamos a porta, de repente um senhor com um cachorrinho virou para nós e falou assim, vocês não são daqui? Eu falei, como é que ele sabe? Será que foi o nosso sotaque? Né? Aí eu falei, não, por quê? Porque aí é o lugar do hidrante. Quem para aí é carro de bombeiro. Em 15 minutos seu carro vai ser guinchado. Olha que interessante. Vejam, foi uma instrução dada a mim que desconhecia ali, não sabia, mas foi dada a todo mundo sabia daquela cidade que ali não podia parar. Perceberam? Essa instrução, filhos, em tudo obedecer aos vossos pais, é dado aos filhos, claro, mas é dado aos pais. Porque o Estado, quando alguém para numa placa, o que você recebe em casa? Agora até eletrônica, até no celular, né? O que você recebe? É o Estado exercendo a autoridade que foi descumprida. Pais, esta ordem é dada a vocês. Se vocês não estão fazendo cumprir a ordem, é o Estado não dando a multa. Sabe o que vai acontecer? Amanhã ele vai parar lá de novo. E aí depois de amanhã vai parar lá de novo. Você não vai multá-lo? Ele vai parar. Quer você queira, quer você não queira. Até você exercer. Agora é hora de você obedecer. Agora você não vai porque papai vai te dar uma multa. Pode ser umas palmadinhas, um puxão de orelha, como você exercer autoridade sobre seu filho. A multa é essa. Se parar lá de novo, o Estado vai colocar uma multa sobre você. É tão simples quanto isso. É a mesma coisa, quem é dado essa regra do Código Penal? Subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel, pena de reclusão. A quem é dado? A quem subtrai. A quem foi vítima de quem subtraiu. Mas é o Estado que aplica a penalidade. Quem vai, a ordem de filhos obedecer aos nossos pais é dada a nós, pais. A eles também. Mas perceberam que é dada em graus diferentes? E aqui, e trocar a fralda? Vocês querem ver que interessante? Por que você troca a fralda do seu filho pequenininho? Que pergunta, nem sei responder. Você quer que ele fique lá com as necessidades todo sujo, andando pela casa? Por isso que nós trocamos. Sabe por que eu e você trocamos? Por que ele não vai fazer as necessidades no banheiro? Porque ele não tem competência ainda, capacidade, né? Então veja, olha que interessante. Olha como Deus é extraordinário. Enquanto não existirem elementos internos que capacitem nossos filhos a agirem, precisamos exercer o controle com ações exteriores, que os protejam, direcionem e instruam. É a mesma coisa, a mesma razão pela qual nós trocamos as fraldas e não falamos para ele, a próxima vez vai no banheirinho lá. Ele não sabe nem andar. Como é que ele vai no banheiro sozinho? Portanto, tem que ter uma ação exterior. Você sabia que os nossos filhos até 20 anos não conseguem pensar da forma adequada? Nós temos alguns minutos aqui, eu vou tentar levar isso. Eu não vou conseguir falar hoje sobre o nosso córtex pré-frontal. Isso está lá em números, deu ruim, até 20 anos. Seus pais deveriam ter deveriam falar sobre a sua decisão ali, mas tudo bem. Vejam, percebam que até 20 anos nós não temos capacidade. Com quantos anos nascem o dente do? Por que chama isso? Por que juízo? O nosso dente do siso nasce de 16 a 18 anos, de 16 a 20 anos. Sabe por quê? Porque existem características exteriores que nos mostram questões interiores, porque o nosso córtex pré-frontal está formado com 20 anos. Sabe onde a gente encontra isso? Em Números capítulo 1. Quando Deus fala para a nação de Israel, os 12 espias, 10 falaram, não vamos, e os 2, Josué e Caleb, vamos que Deus nos deu. O que o povo fala? Não, nós não vamos não, porque 10 aqui, 2, fizemos aqui uma conta matemática, uma estatística, nós não vamos. E o que Deus diz? Então vocês vão morrer no deserto, porque foram em casa. Está lá em Hebreus 3 e 4. Quem que entrou na terra então? Quem entrou na terra? Josué e Caleb, só? Como é que eles procriaram?
Eu nunca pensei nisso. Por que de 20 anos abaixo? Porque Deus só cobra de quem é responsável pela decisão. Eles não eram responsáveis pela decisão. Portanto, eles entraram na terra, porque eles não tinham, vou colocar entre aspas, direito a voto. Perceberam? Pessoal, só para nós terminarmos aqui. Então, ora, se a criança deve todos esses aspectos que nós vimos, o que direito que ela tem? Ela tem o direito de ser educada. Deus responsabiliza os que têm autoridade pelas ações praticadas por aqueles que estão sob seu controle. Deus, se deu filho a vocês, cobrará de vocês o resultado da vida do filho de vocês. Usem os métodos de Deus, no tempo de Deus, da forma de Deus, que vocês criarão pessoas que serão filhos de Deus no futuro, usados por Deus para ser uma bênção, como Israel foi usado pelas nações para ser uma bênção. Pessoal, eu só vou passar para vocês, estudem os filhos de Eli, nunca honrem mais seus filhos do que a Deus. Eli fez isso, vai estudar a vida dele. Depois nós temos alguns aspectos sobre ordem, sobre disciplina e administração, mas eu queria terminar. Depois sobre... sim, como honrar os pais, mais 2 minutos a gente termina. Na infância, obedecer. Honrar os pais na juventude é ouvir os conselhos. Honrar os pais na vida adulta é cuidando deles. Mas aqui tem o tema do córtex pré-frontal. Um dia, se vocês quiserem estudar sobre esse assunto, para saber que os nossos filhos são filhos até 20 anos, está lá. Mas eu queria só terminar com o texto, com o avestruz. Não seja como o avestruz. Vocês sabem que eu estava lendo Jó 39 uma vez, e vocês sabem qual foi o único animal que Deus não deu sabedoria em todos os animais que ele criou? Qual é? Qual é? O avestruz, está escrito em Jó 39, Deus não deu sabedoria ao avestruz. Aí eu parei esse texto e falei, não, preciso estudar o avestruz? Como assim? Por que o burro não foi para o burro, não foi para a ovelha? Por que foi para o avestruz? Eu parei e fui estudar a vida dos avestruzes. Entrei em site secular, falei, não, eu preciso entender. E a Bíblia fala que é porque ele trata os filhos de forma rude. Aí eu falei, opa, o que é tratar os filhos de forma rude? E aí eu comecei a ver e eu encontrei esse comentário, que é interessante o paralelo. Vocês sabem do paralelo do avestruz com quem? Com a cegonha. Por que quando vem os filhos, né, tem os desenhos animados, qual o pássaro que vem trazendo? Por quê? Vocês sabiam que isso está na Bíblia? Não, está na Bíblia. Sabe por quê? Porque a cegonha guarda os seus filhotes em cima das árvores, para que eles não sejam presas para os outros animais. E o avestruz? O avestruz coloca os seus ovos no chão. Tá lá pertinho e tá olhando. E quando vem alguém querendo comer os ovos, sabe o que o avestruz faz? Cai fora! O papai e a mamãe avestruz. Dá no pé, vai embora. Olha aqui, o que é tratar rudemente os filhotes? A gente termina com isso. Também é verdade que estas robustas aves, tanto os machos como as fêmeas, abandonam rapidamente o ninho e seus filhotes quando pressentem um perigo. E embora talvez usem táticas diversivas, ele quer divertir os predadores, para afastar os inimigos do ninho, isso ainda é um tratamento rude dispensado aos filhotes desprotegidos. Pode-se chamar corretamente avestruz de cruel. Então, quando comparada com muitas outras aves, e especialmente em contraste com a cegonha, cuja atenção afetuosa e preocupação constante com seus filhotes é proverbial, e está lá em Provérbios mesmo. O que eu quero terminar com isso é, não sejam como os avestruzes que não têm sabedoria de Deus. Não abandone seus filhos em frente a uma televisão, em frente a celulares, em frente a programas porque você quer descansar. E se você quer descansar, por que você teve filhos? Não, mas eu trabalhei muito, é tarde, então vai para o terceiro turno. Quando você tem filhos, você vai para o terceiro turno. Você não sabia? Você descansa quando você dorme. Quando você dorme, você descansa. Quando você acorda, ou você está trabalhando, você está falando com a sua esposa, você está educando seus filhos. É isso. Né? Porque se nós abandonarmos os nossos filhos, eles serão presas do inimigo. E o inimigo gosta dessas idadezinhas, assim, tenra idade. Não é sem razão que tem esses desenhos pareciam, né? Eu lembro que o Felipe gostava muito do Kailu. Vocês sabem, um menininho careca? Lembra do Kailu? Gostava. Até o dia que eu assisti um episódio. Eu falei, você nunca mais vai assistir o Kailu.
O Kailu é um menino que batia no irmão, desobedecia os pais, fazia tudo o que queria, a hora que queria, do jeito que queria. Eu falei, não vai acabar aqui em casa, não tem mais Kailu. Mas é um desenho da cultura inocente. Eu falei, inocente para quem? Para ensinar meus filhos? Não, meus filhos vão compreender as Escrituras. Bem, esse é um assunto que tem muito tema. A Bíblia, eu falei para vocês no início, é repleta de como devemos educar os nossos filhos. Aproveitem, estudem isso, né? Se aprofundem nisso, porque seus filhos terão 1 ano uma vez na vida, 2 anos uma vez na vida, 3 anos uma vez na vida. Daqui a pouco, quando tiver mais ninguém na sala, uma vez falaram para um pregador assim, falaram assim para o pregador, quanto tempo eu tenho para pregar? Ele falou, não, o senhor tem o tempo que o senhor quiser. Fica à vontade. Aí ele se ajeitou, falou, vou ficar aqui umas 3 horas. Ele falou, só que daqui a 50 minutos todo mundo vai embora. Está aparecendo na sala. Você pode ficar a tarde inteira, mas daqui a pouco todo mundo vai embora. Vamos orar então? Pai querido, obrigado a Deus por esse tempo precioso, pela Tua palavra. Pai querido, pedimos que o Senhor Jesus, pelo Teu Santo Espírito, ensine a cada um aqui, a cada pai, a cada mãe, ó Deus, ó Pai, ouvir a Tua voz, pelo Teu Santo Espírito, a ser ensinado pelo Senhor, para criar, ó Pai, filhos que sejam Teus filhos, que sejam Teus servos, que sejam homens e mulheres honrados, com um caráter firme, ó Deus, e tementes ao Senhor. Te agradecemos por isso e pedimos por cada um aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém.